Uau, muito bom ver vocês aqui. Maravilha. Fiquei assim, o pessoal falou assim, olha, tem aquele palco gigante com vários nomes internacionais e tem esse palco aqui. Será que o pessoal vem ela falando assim? Eu disse, olha, eu tenho certeza de uma coisa. Quem vir, eu vim aqui para detonar. Eu só tenho certeza disso. Então, vou mostrar o melhor que nós temos na Neware. Está ali o Rafael, meu sócio, aqui do lado. Está aqui o Ramon, da nossa equipe também, o Ilame, também meu sócio. Então, a gente veio aqui para compartilhar o nosso melhor. E essa apresentação de hoje é um pouco disso. Tá? Mostrar o que a gente tem de melhor para vocês, compartilhar a nossa caixa preta, os nossos processos internos, como é que a gente toma decisões, como é que a gente faz as coisas acontecerem. Bom, a ideia de hoje é falar dos 3 passos para montar uma agência de lançamento de sucesso. Isso independe de você querer ser um técnico que quer lançar especialistas ou de você ser um especialista que quer entender todo o processo para poder tomar decisões. Bom, esse aí, lindo, charmoso, maravilhoso, sou eu. Minha mãe disse que eu sou lindo, então eu acredito. Mãe não mente, né? Então eu acredito nisso. E eu sou sócio-diretor da Neware. A gente já está nesse mercado desde o começo. A gente já começou em 2011 com os primeiros cursos de marketing digital. O primeiro curso que nós lançamos foi um curso de marketing digital presencial, onde a gente lançou o Conrado Adolfo. E, a partir daí, a gente começou a entrar cada vez mais nesse mercado online. Ao longo dessa história, a gente lançou pessoas como a Camila Porto, como o Kiko Loureiro, do guitarrista do Megadeth, Vinícius Possebon, do Q48. A gente passou 2 anos e meio à frente do Q48. Então, a gente acumulou uma experiência enorme de erros e acertos. Então, a gente vai mostrar o que funcionou. Então, a gente vai aprendendo, errar faz parte do processo, e o problema não é não errar, é errar rápido. É você entender o que está acontecendo para que você erre rápido e consiga corrigir a rota. E para quem é essa palestra hoje? Primeiro, para empreendedores digitais que querem escalar seus negócios. Também para pessoas que têm uma agência digital tradicional. Eu até brinco, tradicional é uma coisa meio esquisita, esse é um modelo que existe há 10 anos, mas que já ficou desatualizado. Uma agência digital normalmente faz sites, faz, por exemplo, mídias sociais, ou SEO, pelo um FII mensal, e esse modelo ele virou totalmente arcaico. O modelo hoje é um modelo muito mais de resultados do que de tarefas. Quem te contrata, ele não quer saber quantas tarefas você está fazendo, quanto tempo você leva para fazer isso, ele quer saber do resultado. Esse tema de hoje também é para todo mundo que quer montar ou estruturar uma agência de lançamento profissionalmente. E, claro, para especialistas que querem ter um controle do processo e ou montar sua própria equipe ou estar em parceria com a agência, entendendo quais são os processos, o que acontece, por que as coisas são assim. Bom, qual é a grande chave? Existem 3 pontos-chave que fazem com que uma empresa como essa dê certo. Muitas pessoas conseguem acertar em um dos pontos e acabam falhando nos outros pontos. A união desses 3 pontos é que vai fazer com que você realmente tenha sucesso. O primeiro ponto-chave são pessoas. Esse é um negócio composto de pessoas. Pessoas que você tem que ter ali do lado. Você não consegue ter sucesso sozinho. Isso é uma pré-condição do sucesso em qualquer área. Ninguém consegue ter sucesso sozinho. Você precisa de pessoas. Pessoas do seu lado para te apoiar, pessoas do teu lado que vão te estimular, pessoas que vão realmente te ajudar a fazer acontecer. Segunda coisa, você precisa de uma organização, você precisa de processos. Processos que vão garantir que a coisa sempre funcione, processos que vão garantir que você está indo pelo caminho certo. Tá? E, por último, você precisa ter inteligência estratégica. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Fernando, qual é a melhor forma de eu fazer uma campanha aqui no Facebook? Eu, cara, me explica o teu produto, qual é o teu público. Aí ele não consegue explicar. Eu disse, olha, para você, campanha nenhuma vai funcionar. A inteligência estratégica vem de entender os fundamentos, entender quais são os pontos-chave que você tem que prestar atenção para conseguir ter sucesso. E a gente vai falar um pouquinho desses 3 pontos hoje. Bom, tudo começa com pessoas, mas não qualquer pessoa, as pessoas certas.
as pessoas que realmente vão fazer a diferença para você, as pessoas que vão realmente conseguir serem excepcionais. E o primeiro ponto em relação a isso são as competências comportamentais. Hoje a gente usa muito algumas ferramentas de assessment, como o DISC. O DISC ele mede 4 coisas, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. E como o MBTI, a gente usa uma ferramenta de um dos nossos parceiros, o Luiz Fernando Garcia, da Cogni, que são os perfis tipológicos. Quando a gente entende os perfis das pessoas, é muito mais fácil, não só de lidar com elas, mas de encaixá-las no lugar certo dentro da estrutura. Às vezes, você tem uma pessoa que ela é excepcional, só que ela está no lugar errado, na função errada. E quando você começa a entender essas competências, você começa a entender o que faz a diferença. O segundo ponto são valores. Eu acredito muito nisso. Na Newari, a gente vive intensamente os nossos valores, porque sem os valores, a coisa não funciona. Se você fizer só por dinheiro, a última coisa que você vai conseguir ter é dinheiro. Quando você faz por uma missão, por um propósito maior, a coisa anda. E você tem que criar uma cultura organizacional que consiga realmente vivenciar esses valores. Não pode ser aquele quadro que fica lá para inglês ver. Tem que ser algo que realmente gere resultados, que realmente gere impacto nas pessoas. E, por último, é quase o menos importante, as habilidades técnicas. Por quê? Porque a habilidade técnica se desenvolve. Você pode, por exemplo, fazer um curso de copyright, pode fazer um curso de tráfego, tudo isso se desenvolve. Mas, se não há competências comportamentais, se não há valores corretos, a tua equipe está errada. Não importa o quão bom tecnicamente aquela pessoa seja. Se ela não está alinhada com os 2 primeiros pontos, não vai funcionar, simples assim. E aí, o que acontece? Eu estou falando de valores, e aí eu vou falar um pouco para vocês como nós, na Newari, encaramos nossos valores. Nós definimos 5 valores chaves. Os valores são como nós jogamos, são as regras que definem internamente a regra do jogo dentro da empresa. O primeiro valor é jogar para ganhar e não só para cumprir tabela. Não importa tanto, significa que a gente vai acertar, ganhar todas as vezes? Não. Significa que muitas vezes a gente vai errar, a gente vai cometer erros, a gente vai perder alguma partida. Mas a gente nunca vai entrar só para dizer assim, olha, eu estou entrando aqui para ver o que dá. Não, a gente vai entrar jogando para ganhar. Pode acontecer da gente não conseguir, mas o importante é que o espírito é de jogar para ganhar. E o que significa exatamente isso? Como é que a gente define isso dentro da empresa? A gente determinou alguns pontos chaves que são realmente jogar para ganhar. O primeiro, atitude de dono. Não dá para ter alguém passivo, que está ali esperando uma ordem superior e não vai andar. Todo mundo tem que ter atitude de dono. Eu estou aqui nesse evento do Hotmart, o Fire, e eu estou achando fantástico o quanto essa equipe do Hotmart está empenhada, o quanto todos têm atitude de dono. Quando vocês estão vendo aquelas pessoas que estão ali no suporte, que estão ali ajudando, não são recepcionistas profissionais, são as pessoas da equipe. Isso é atitude de dono, isso é estar ali para jogar para ganhar de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. A segundo é ter entusiasmo por metas desafiadoras. Não adianta você ter alguém, quando você bota uma meta alta, a pessoa já fica assim, não sei, eu acho que isso não dá certo, eu acho que não é bem assim. As metas têm que ser altas. As metas têm que ser realmente desafiadoras. A outra questão é o over-delivery. Você combina algo com o teu cliente, ele está esperando um determinado serviço, e você tem que sempre entregar mais. Você tem que fazer com que ele saia dali e diga assim, uau, que incrível! Porque essa é a única forma de fazer com que você seja recontratado mais e mais vezes. É a única forma de ter uma parceria perene. Você fazer um over-delivery, gerar um uau. E a questão que a gente trabalha com anúncios. A gente trabalha investindo dinheiro de terceiros. Então, a gente tem que entender que cada centavo vale. Você não pode simplesmente pegar, vou testar aqui R$10.000 e se der, deu, se não der, não deu. Não. Você tem que entender que, sim, é um teste, mas tem que ter aqueles pontos que, assim, olha, se até aqui não converter, você para. Por quê? Porque a gente tem que dar valor ao dinheiro que a gente está investindo ali nos anúncios, dar valor ao dinheiro para fazer realmente aquele projeto ser bem-sucedido. E a última coisa, acompanhar resultados o tempo inteiro. Está ali acompanhando as métricas, a gente vai falar mais de métricas ainda hoje. Está ali acompanhando quais os principais indicadores, os principais KPIs do negócio.
E a mentalidade vencedora. Eu canso de falar com pessoas que têm uma mentalidade de perdedor, têm uma mentalidade derrotada. E aí fala assim, eu não consegui porque teve o impeachment da Dilma, e aí atrapalhou o meu lançamento, atrapalhou a minha empresa. Não, é porque o Temer está fazendo um monte de merda aí, desculpa o palavrão. Gente, não importa, quem está lá no Planalto é a Dilma, é o Temer, ou é qualquer pessoa. Importa que você tem que fazer dar certo. Você tem que buscar, é a sua obrigação moral fazer o seu negócio dar certo. É sua obrigação moral achar as melhores formas, as melhores parcerias, o que você tem que aprender de novo, com o que você tem que andar, como é que você desenvolve a sua equipe, você buscar os pontos-chave fundamentais para ser bem-sucedido. E aí, essa mentalidade vencedora, a gente define como alguns pontos. Primeiro, o mindset de campeão. Esse é um mindset de quem vai fazer acontecer, de quem acorda com aquela fome de vitória, de quem acorda para fazer acontecer, independente do que aconteça. A segunda é a resiliência. Gente, problema a gente vai enfrentar todos os dias. A gente já enfrentou dos mais diversos. Ferramenta de webinar que cai bem na hora que tem 2.000 pessoas online. Ferramenta de e-mail marketing que, na hora do lançamento, não funciona mais. Parou tudo. A gente encontra problemas de todos os tipos, todos os dias. Se a gente ficar, eu não consegui por causa disso, dê o seu jeito. Tem ali a mentalidade vencedora e pensa no plano B, no plano C, no plano Z. Não importa, você tem que achar os pontos-chave que vão fazer você dar certo. E a questão de maturidade para aprender com os erros, maturidade de entender que nem sempre as coisas vão ser como você planejou. O planejamento é a sua obrigação, mas ele está sujeito a falhas. E aí você tem que entrar com garra, com força, para fazer com que a coisa vire o jogo e você consiga realmente vencer. E aí o próximo ponto é o pode ser melhor, ir além, transformar o ótimo em extraordinário. Gente, é muito bom quando você consegue algo, é muito bom quando você consegue uma vitória. Só que você tem que pensar o seguinte, a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. Se você acertou, mesmo assim, você tem que sempre se perguntar, ok, o que você comemora, é ótimo, você tem que comemorar. No minuto seguinte, você pensa, o que eu tenho que fazer para ser melhor ainda? O que eu tenho que fazer para virar esse jogo e fazer um jogo ainda mais poderoso na próxima partida? E aí, os nossos pontos, melhorar tudo sempre. Não tem essa história de, em time que está ganhando, não se mexe. Não, em time que está ganhando, se mexe sim, se modifica sim. Por quê? Porque o que eu falei antes, a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. As ferramentas mudam, as técnicas mudam, tudo muda o tempo inteiro. Se você pegar o que funcionava 3 meses atrás, muitas daquelas coisas não funcionam mais hoje. Muitas das ferramentas que eram as melhores ferramentas 3 meses atrás, elas simplesmente são inúteis agora. Então, o que acontece? Se você não tem esse pensamento de que tem que melhorar tudo sempre, você vai ficar constantemente sendo surpreendido por problemas e constantemente ficando assim, meu Deus, eu não consegui. Não importa, você tem que sempre pensar, deu certo, ótimo, comemora, vai em frente e melhora ainda mais. Ser incansável na busca de qualidade. Toda vez que a gente faz uma coisa, eu tenho certeza, pode até não ser o resultado que a gente queria, mas a gente vai buscar incansavelmente entregar o melhor, sempre. Tá? E a última coisa, o último ponto pode ser melhor, é usar o que funciona em um projeto para melhorar outro. Como a gente lança várias coisas, tem semanas que a gente tem 2, 3 lançamentos simultâneos fazendo, fora os produtos perpétuos. Então, a gente começa a aprender muito rápido o que dá certo, o que dá errado, e aí pega o que funciona numa coisa e joga no outro, o que funciona numa coisa e joga no outro. Então, a gente está aprendendo com os nossos erros, mas está também aprendendo com os nossos acertos. O nosso ciclo é muito rápido, e, por ser rápido, nos permite testar coisas numa velocidade incrível. A outra coisa é a evolução constante. No mundo de hoje, você é totalmente responsável pelo seu autodesenvolvimento, totalmente responsável por aprender mais, totalmente responsável por fazer mais. É sua obrigação. Você tem que pensar que você tem que saber hoje mais do que ontem. Se você sabe hoje a mesma coisa que você sabia na semana passada, nesse setor, provavelmente, você já está ultrapassado. E o que acontece? A evolução constante também são 3 pontos.
Primeira coisa, ter a humildade de acompanhar os principais lançamentos no mercado. A gente tem que entender o que está acontecendo, tem que entender. Aí a gente começa a ver, puxa, usaram isso. Será que se a gente testar isso pode ser legal? Vamos testar. Pode ser que funcione para a gente, pode ser que não funcione, mas a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Segunda coisa, valorizar a experiência e buscar aprender com isso. A gente tem que aprender não só com cursos, com livros, mas principalmente com a experiência. Para mim, num evento como esse, estar conversando com as pessoas nos bastidores, estar conversando com quem sabe, com quem faz acontecer, é o principal. Por quê? Porque eu estou aprendendo diretamente na fonte, com a experiência de pessoas que já fizeram coisas incríveis. E, por último, dos nossos valores, desenvolver novas habilidades e comportamentos. Então, a gente está sempre buscando, está fazendo cursos, está sempre buscando se atualizar. Por quê? Porque o tempo todo o jogo tem que ser jogo de gente grande. E no jogo de gente grande, você tem que estar se aperfeiçoando o tempo inteiro, senão você simplesmente não consegue. E o último dos nossos 5 valores é somos um time. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Não existe assim, esse cara é uma estrela e tem um tratamento diferenciado por ser estrela. Não, todos têm tratamento por mérito. Todos têm um sistema de meritocracia para realmente valorizar quem faz acontecer, para realmente reconhecer quem faz acontecer e ajudar as pessoas que estão com dificuldade a se autodesenvolverem. Então, o primeiro ponto disso é compartilhar conhecimento. A gente tem alguns projetos internos, como o Newari Academy, a gente tem alguns projetos que a gente faz o seguinte, ou a gente chama algumas pessoas externas para ir lá, dar um treinamento de um dia inteiro, um sábado inteiro para a nossa equipe, ou a nossa própria equipe desenvolve treinamentos internos e compartilha o que está acontecendo. A gente também tem uma coisa que é o líder técnico. Então, a gente tem vários times, porque para fazer vários lançamentos eu não posso ter um time, eu tenho vários times clonados. Então, tem o líder técnico do tráfego, do copy, da automação, e eles têm que se reunir, pelo menos quinzenalmente, para trocar figurinhas entre si e saber o que está funcionando. Tá? Então, é uma forma de a gente compartilhar conhecimento. A equipe engajada com o mesmo objetivo. Então, a equipe inteira tem que participar do planejamento. Não importa se aquela pessoa ela é uma pessoa que vai estar lá na ponta final, ela tem que participar do planejamento para que ela esteja engajada, entendendo o porquê da coisa estar sendo feita. Quando as pessoas só executam sem entender o porquê, elas se executam de qualquer forma. Como elas entendem qual é o propósito maior que tem naquilo ali, elas têm um outro nível de engajamento. E, por último, a otimização do tempo de cada um. A gente procura formas de estar otimizando o tempo, de estar aproveitando melhor os espaços, para que a gente consiga vencer. Então, esses são os nossos valores. São os valores que fazem com que a gente, enquanto a gente já viu muitas agências surgirem no mercado, começarem, quebrarem, a gente está aí há 4 anos, há 4 anos fazendo lançamentos. E, quando a gente tem a junção desses 5 valores, a gente pensa assim, olha, são esses 5 valores, são essas atitudes fundamentais que fazem com que a gente chegue ao topo. Então, essa atitude de você no topo, de levar o nosso parceiro, o nosso especialista que está confiando no nosso trabalho ao topo, porque assim, muitas pessoas perguntam assim, Fernando, por que Newari? De onde veio esse nome? Newari é uma tribo indígena que mora no alto do Everest. Eles fundaram as principais capitais ali, Katmandu, as principais cidades do Nepal foram fundadas por eles. Eles são guias que levam os exploradores até o topo. Nós assumimos esse papel de levar os especialistas, que, na nossa metáfora, são os exploradores, até o topo. E é isso que a gente busca fazer incansavelmente todos os dias. E aí vem uma das coisas que as pessoas pensam assim, Fernando, o que eu preciso para fazer um lançamento? Qual é a equipe que eu tenho que ter? Tem uma equipe mínima. Só um minutinho aqui. No topo dessa equipe mínima tem um gestor de projeto. O gestor de projeto ele tem que entender de processos, ele tem que entender de metodologias ágeis como Scrum, ele tem que entender de ferramenta de Design Thinking, ele tem que entender de estratégia. Esse cara vai coordenar a equipe, vai ser um grande líder da equipe. Então, a gente tem essa figura. Inclusive, esse daí é o Ramon, que está ali atrás. Obrigado aí, Ramon, por estar aqui conosco hoje. E aí a gente tem uma pessoa que fica responsável por automação.
Automação, configuração de ferramentas, traqueamento de links, configuração de funis, dentro de ferramentas como o Infusion e outras. Essa pessoa cuida de toda a parte técnica de ferramentas. E aí a gente tem a pessoa de copy. A pessoa de copy ela é fundamental nesse processo. É a pessoa que escreve as cartas de vendas. É a pessoa que escreve as ofertas matadoras. É a pessoa que vai fazer os copy dos anúncios. E ela trabalha numa dupla muito intensa com a pessoa do tráfego. A pessoa do tráfego ela vai pensar as melhores segmentações, vai estar acompanhando todos os dias aquelas campanhas, o que está acontecendo. E, por último, um design. Eu acho fundamental ter um bom design na equipe, porque beleza vende. Quando a pessoa chega e vê algo com um aspecto profissional, ela se sente muito mais segura para colocar o dinheiro dela ali naquele curso do que se fosse aquela coisa assim, bem mal feita, tipo década de 80. Eu ainda vejo sites assim, mas eu vejo que cada vez mais o consumidor online está mais exigente, está mais refinado, está buscando coisas melhores. Essa é a equipe mínima para rodar um projeto. Fernando, tem tudo aí? Não. O nome já diz, é uma equipe mínima. Então, existe uma equipe estendida. Pessoas que, a partir do momento que você vai tendo caixa na empresa para ter essas pessoas, é interessante ter. Então, na nossa equipe estendida, a gente considera gerente de afiliados, é um papel fundamental, mas no começo, quando você vai começar a lançar o teu produto, você tem que sempre fazer lançamentos internos. Por quê? Porque você tem que testar. Se você não consegue vender, é uma irresponsabilidade querer que outros vendam. Então, você tem que provar que dá certo primeiro, antes de disponibilizar isso para outras pessoas como afiliados para vender. Então, essa pessoa faz todo aquele intermédio de captar afiliados, de passar para eles as melhores estratégias, de estar cuidando dessas pessoas. Tá? Um analista de mídias sociais, que vai ali cuidar de responder as pessoas nas redes sociais, de fazer as postagens, de pensar a linha editorial, então, de pensar a linha editorial do Facebook, do Instagram, da mídia social que for mais importante para o teu negócio. Um videomaker. Um bom videomaker faz muita diferença, porque ele trabalha em parceria com o design para fazer vídeos que as pessoas ficam, uau, que incrível. Obviamente que não adianta de nada se aquele cara que está na frente, ali, aquele especialista, não tiver carisma, desenvoltura, mas eles conseguem, até com esses caras, fazer, como eu brinco assim, obrar milagre. Tá? E, por último, tem que ter uma pessoa de suporte. A partir do momento que um curso começa a vender, as pessoas que vão comprar vão começar a ter dúvidas. Tanto dúvidas técnicas de perdi minha senha, não estou conseguindo fazer o login, como dúvidas pedagógicas, dúvidas de conteúdo. Então, tem que ter uma pessoa para cada produto fazendo esse suporte, dando atenção àqueles clientes. A gente usa hoje uma plataforma chamada Zendesk para gerenciar os comentários e garantir que as pessoas sejam respondidas em menos de 24 horas. E a gente vê nessas métricas o que está acontecendo, se a gente está conseguindo responder as pessoas a tempo. E aí, como é que funciona? Agora, já passando pela parte de agência, para você que está pensando em ter uma agência. Existe processo de fechamento, que envolve toda a parte de negociação com aquele especialista. Existem processos, que são os processos core. Independente se você for fazer um produto perpétuo ou um produto de lançamento, tem o core da empresa, que é relacionado àquelas equipes que eu mostrei antes. Tá? E tem os processos de gestão. Então, são 3 níveis de processos que você precisa entender para conseguir ter resultados. Dentro dos processos de fechamento, a gente tem a abordagem de você saber captar novos especialistas, de você saber estar falando com essas pessoas, se expondo para essas pessoas. Tem o processo de negociação, onde você vai estar ali fazendo um fechamento efetivo, onde você vai determinar como é que você vai cobrar, qual é o valor, se é um valor fixo, se é um percentual, se é uma combinação dos dois, de que forma isso vai acontecer. Tá? Aí tem o processo também de fechamento, a assinatura do contrato em si. Então, negociou, tem que assinar um contrato, tem que ter uma coisa realmente que valide o que você está fazendo. Tá? Então, um bom advogado pode ajudar você nisso. E tem o processo de coparticipação. No Hotmart, tem uma função que eu vou mostrar, que é uma função de coparticipação, deixa tudo muito claro. Da mesma forma que é claro para os afiliados, que no momento que eles mandam tráfego para uma determinada página, a comissão vai para eles, a coparticipação garante que você vai receber tudo direitinho, independente de gerou algum problema. Não, você já está recebendo ali a sua parcela como coparticipação.
E aí, nos processos core, tem o COP. O COP é fundamental, tanto que é o primeiro que eu coloco aí, por quê? Porque o COP vai determinar realmente a persona, a oferta, vai determinar o que você vai fazer com aquele produto. Tá? E aí vem o tráfego é a segunda ponta. Não adianta nada ter um produto maravilhoso que as pessoas não sabem que existem, que as pessoas não conseguem chegar até ele. E é o tráfego que faz isso. Não dá para confiar só no tráfego orgânico. Cada vez mais Facebook, agora até o Instagram, entrega para menos e menos pessoas. Então, você tem que aprender a fazer tráfego. Tá? E aí você tem a parte de operação, que envolve toda a parte de automação, traqueamento de links, configuração de ferramentas, ferramenta de portal de membros, ferramenta de e-mail marketing, enfim, ferramentas diversas que você vai usar aí no teu lançamento. E aí, se você faz um processo de um produto perpétuo, você vai ter que configurar um funil de vendas te ajuda, porque se você manda tráfego para uma página e a pessoa só tem a opção de comprar ou não comprar, você com certeza está perdendo muito dinheiro. Agora, se você monta um funil de vendas bem estruturado, e aí você vai conseguir reter cada vez mais pessoas. Como é que você faz isso no funil? Agregando valor, entregando conteúdo de alto valor, que vai fazer com que, no meio desse processo, você consiga fazer novas ofertas de venda e essa pessoa venha comprar. E, por último, o lançamento, né, que é o lançamento clássico. Você abre e fecha um carrinho com uma determinada janela, de 2, 4 ou 7 dias. Então, as pessoas perguntam assim para mim, Fernando, o que é melhor? É o produto perpétuo ou o produto de lançamento? A resposta é depende. Depende da sua estratégia, depende do que você quer fazer. Às vezes, o melhor é ter um ou ter outro, às vezes, o melhor é ter os dois, em momentos diferentes. E aí, por último, os processos core. Primeira coisa, metodologia ágil de projetos. Se você nunca ouviu falar de Scrum, estude agora. Faz muita diferença entender como funciona o Scrum, faz muita diferença entender ferramenta Design Thinking. As startups já usam isso há muito tempo. Isso é uma coisa que vem desse mundo de startups, mas que te ajuda a tomar decisões rápidas. Te ajuda, porque o Scrum, num resumo, ele funciona assim. Você determina um sprint, que normalmente é de 10 dias úteis, faz um planejamento, e todo dia tem reuniões diárias, que é o daily, são reuniões em pé, para checar o andamento. Então, em geral, você não vai ser pego de calças curtas. Por quê? Porque é um processo curto, de no máximo 10 dias. Então, você consegue planejar um entregável em 10 dias e ver se aquilo ali vai acontecer ou não. E aí você tem os processos financeiros. A maioria das empresas falha porque não tem uma estrutura financeira. Então, eu não coloquei na equipe mínima, mas ter um cara realmente bom no financeiro faz diferença. Não adianta você dizer assim, mas isso eu faço. Esse é um tipo de erro comum. Eu já cometi, eu já fui o financeiro da empresa. Então, era uma bagunça. A partir do momento que você tem um profissional fazendo aquilo, você começa a ter métricas cada vez mais importantes para o negócio e você entende se a vida do teu negócio é longa ou não, se o teu negócio tem futuro. Um financeiro é muito, muito importante. Tá? E a questão de cultura. Você tem que criar uma cultura organizacional, mas você tem que fazer a gestão disso. Não adianta criar missão, visão, valores, criar um quadro e botar na parede. Como é que você vai fazer isso? A gente tem na Neware pessoas que ficam ali nos times fazendo com que os valores sejam vivenciados. Então, essa questão de cultura faz muita diferença. Sem cultura, uma empresa não consegue seguir em frente, porque ela se traduz apenas em dinheiro. As pessoas não trabalham só por dinheiro, elas trabalham porque amam fazer algo. Se você entende isso, e você cria uma cultura poderosa que engaja as pessoas, você vai ter aquelas pessoas para sempre com você. E aí você tem também o processo de contratação. Olha, contratar a pessoa errada é a pior coisa que você pode fazer. Então, tem uma máxima na gestão que é contrate devagar, demita rápido. Eu já senti na pele que isso é verdadeiro. Tá? E aí você, às vezes, passa com uma pessoa que você sabe que não está dando certo, aí você fica, mas vou dar mais uma chance, ela é tão legal, é uma pessoa tão divertida, é uma pessoa tão... Mas, gente, empresa é resultado. Então, você sim deve dar novas chances para pessoas, mas dentro de parâmetros. Olha, seu objetivo é esse, você tem tanto tempo para melhorar sua performance daqui para cá. Se a pessoa não consegue ou ela nem quer tentar, não adianta. Tá? Então, a contratação é fundamental. Então, a gente montou todo um sistema de RH, tivemos uma gestora de RH por muito tempo com a gente,
que nos ajudou a montar um processo de contratação baseado naquelas pontos que eu falei antes, de perfis comportamentais, de valores, que fazem com que as pessoas cheguem da forma correta. Porque, se você me perguntar, qual é o mais importante? Uma pessoa tecnicamente boa ou uma pessoa comprometida? A pessoa comprometida, ela vai estudar, ela vai aprender. A pessoa tecnicamente boa, mas que está lá, já pensando qual vai ser o próximo currículo que ela vai mandar, não vai servir de muita coisa. Bom, aqui é a tela que eu falei da coparticipação do Hotmart. É muito simples, quando você se loga na sua conta, você vai lá na coparticipação, coloca o e-mail da pessoa que vai receber, qual é o percentual. Por exemplo, você pode ter um gerente de afiliado que você bota, olha, eu vou pagar para ele, por exemplo, 10% de todas as vendas de afiliado por 3 meses. Então, você consegue configurar se é das vendas de produtor, das vendas de afiliados, se das duas. Você consegue configurar uma janela de tempo, se é permanente, se é temporário por 3 meses, 6 meses, 12 meses. Então, você tem muita flexibilidade para configurar isso da melhor forma para o teu negócio. E esses são os 3 maiores erros que fazem com que 80% dos lançamentos não funcionem. Quando eu falo de lançamento, entenda tudo que é produto, independente de ser perpétuo ou um produto de lançamento. O primeiro ponto é que a maioria das pessoas chegam e dizem assim, Fernando, eu tenho um produto que faz isso. Aí eu, cara, que lindo, para quem é? Não sei direito. Ah, legal. E qual é o problema que esse produto resolve? Não sei te responder. Gente, o produto é a última coisa que você pensa. Quando você começa com o produto, você começa muito errado, mas muito errado mesmo. Depois, as pessoas erram porque elas não conseguem definir a persona corretamente. Então, você não consegue. Então, muitas pessoas falam assim, a minha persona, por exemplo, é um coach. Tá, qualquer tipo de coach. É um coach que é iniciante, é um coach que já tem mais experiência, é um coach, por exemplo, que tem numa área específica. Então, você tem que pensar que desenvolver uma persona é como descascar uma cebola. Quanto mais a fundo você vai, mais você vai lacrimejar, mais você vai chorar. Mas significa que você está fazendo o processo correto. Porque se a dor não ficar latente para aquele cliente, ele não vai comprar. Eu brinco que a melhor forma de desenvolver uma persona é enfiar uma faca e torcer. Certo? Se não for assim, não vai funcionar. É porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas da área de desenvolvimento pessoal falando da persona delas daquela forma bem superficial. Eu falo assim, cara, isso não funciona. A gente estava num dia desses na nossa imersão, na hora a gente tem uma imersão, e aí uma das pessoas é médica, ela tem um produto que é de dieta low carb, e ela falou assim, não, é porque a mulher quer emagrecer. Eu falei, não, a mulher não quer emagrecer. Ela, claro que quer, Fernando. Quem é essa mulher? Ela, não, ela é solteira, ela está sem namorado há 5 anos. Aí ela quer emagrecer? Eu, não. Ela quer sair para a festa e não ser a última que alguém chega nela. Ela quer ir para a festa e fazer inveja às amigas. As outras amigas olharem, uau, o que você fez? Ela quer chegar e realmente arrasar. Emagrecer só é parte disso, mas não é o desejo real dela. O desejo real dela é causar inveja nas amigas. O desejo real dela é conseguir um cara legal que queira ficar com ela. Então, esse é o desejo real. Se você ficar ali, não, ela quer emagrecer. Gente, não é isso. Eu, por exemplo, nunca quis emagrecer. Um dia falaram assim, olha, se você não se cuidar, você vai morrer. Aí eu pensei, agora eu tenho que emagrecer. Mas se não fosse por isso, eu não estava nem aí. Então, você tem que pensar qual é o real desejo da tua persona, onde dói mais. E é onde dói mais que você vai conseguir criar uma oferta matadora, que é o próximo ponto. Definir uma oferta fraca é o que a maioria faz, uma oferta que não atinge diretamente a dor. Então, quando você faz aquela oferta que é superficial, porque a dor que você está tratando é superficial, não vai funcionar. Eu vejo muitos produtos que caem nisso. As pessoas querem vender uma técnica. As pessoas não querem comprar técnicas, as pessoas querem comprar uma solução para um problema. Então, você tem que entender quem é a tua persona, qual é o problema que você resolve especificamente e como é que você vai resolver e montar a oferta. A partir daí que você vai pensar no produto. E aí, como é que você faz essa mágica acontecer? A gente criou um processo interno para fazer essa mágica acontecer. A gente criou várias ferramentas de design thinking, algumas a gente adaptou do mundo das startups, outras nós criamos do zero. E aí, são essas ferramentas. A primeira coisa
é um canvas de modelo de negócio pessoal. Ali a gente vai começar a entender um pouquinho da persona, um pouquinho do que vai acontecer, mas ainda é incipiente. Mas aí já te dá uma ideia inicial de onde seguir. Então, a gente pega aquele especialista e monta todo aquele canvas de modelo de negócio pessoal. E aí, no segundo ponto, a gente vai desenvolver a linha da vida, que vai ser fundamental para um storytelling. As pessoas têm pontos altos e pontos baixos. Elas passaram na trajetória delas por erros e acertos. Então, por exemplo, se eu estou falando com empreendedores, é válido eu falar que eu quebrei 4 vezes antes de estar na Neuari. É válido eu falar que eu já passei pelas dificuldades que eu passei. Por quê? Porque se você só fala de que você é o bambambam, que você sempre está certo, você não conecta com as pessoas. Então, você tem que pensar nisso. E a gente monta uma linha da vida. E aí vem o terceiro estágio. A gente monta uma persona. A gente montou um canvas de persona, que esse é nosso. Esses vocês não vão achar na internet. Por enquanto não, algum dia vão copiar e vão botar lá. Mas, por enquanto, ele está lá, é só nosso. A gente explora muito isso na nossa imersão. Por quê? Porque esse ponto da persona é o ponto fundamental, é o ponto que você tem que deter mais tempo. O tempo que você passa fazendo a persona, você economiza de dinheiro depois. Porque se a persona não está bem definida, como eu falei, não adianta. Nenhuma oferta vai converter. Aí a gente pensa depois na proposta de valor. Juntar os pontos fortes daquele especialista, juntar como é que ele pode agregar, quais são as dores, quais são os sonhos daquela pessoa e como é que eu posso gerar analgésicos para a dor e geradores de ganhos para os pontos que ele quer. Aí, a partir daí, que a gente vai desenvolver a oferta. Aí a gente vai pensar qual é a oferta que a gente vai fazer. E aí, por último, o produto. O produto é o último ponto. Por quê? Porque não adianta eu começar do produto e tentar fazer uma engenharia reversa. Eu tenho que começar de mim, o que eu sou bom, o que eu consigo resolver. Depois, para o meu público, a minha persona, quais são as dores que ele tem, quais são os problemas que ele passa. Aí, por último, eu vou desenvolver o produto, porque dessa vez eu vou desenvolver o produto certo. Não o produto que eu acho que é certo, mas o produto que realmente vai funcionar. E aí, qual é o resultado? Primeiro, um público engajado, porque você está falando diretamente com as dores dele, você está conectado, você gerou identidade, você gerou realmente algo que, para ele, você fica assim. Você fala e aquela pessoa pensa assim, uau, como é que ele sabe disso? Parece que ele está aqui em casa, parece que ele está convivendo comigo. Segunda coisa, você consegue uma oferta matadora. Aquela oferta que a pessoa fala assim, meu Deus, eu tenho que conseguir dinheiro para comprar esse curso, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer parte dessa turma. E aí sim, você vai fazer um lançamento uau, porque agora você conseguiu ir diretamente na dor, diretamente nos sonhos e se conectar com isso. E aí, esse é um processo que realmente faz toda a diferença. E aí, lembra que eu falei dos 3 pontos? O último ponto é a inteligência estratégica. A inteligência estratégica são os KPIs, são os pontos que a gente vai checar na operação. A gente tem que começar dos indicadores da agência. A gente tem que entender, por exemplo, fluxo de caixa. A gente tem que entender o cronograma de desembolso. Eu vou fazer um lançamento. Eu tenho dinheiro para investir aqui e aguardar voltar o dinheiro do lançamento. É melhor eu começar com um produto de um ticket menor para me gerar caixa e aí sim fazer um lançamento maior. Qual é o processo? Os KPIs da agência vão te ajudar a entender até onde você pode chegar e aonde você deve ter cuidado. E aí você vem depois para KPIs de processos. Você tem que pensar assim, o processo está rodando, a gente faz, como eu te falei para vocês aqui, o Scrum. Então, aquele sprint de 10 dias, como é que ele está? Ele está dentro do cronograma, ele está atrasado, teve impedimentos, quais foram os impedimentos, o que está acontecendo? E aí você tem que pensar nisso. Aí depois, você vai pensar nos KPIs de lançamento, onde você vai pensar, por exemplo, em verba investida, pessoas que estão comentando numa página de um webinário, por exemplo. Você vai pensar naquele conversão, quando você tem um produto ali perpétuo, por exemplo. Todo dia você vai pensar valor investido versus pessoas que compraram, qual é o ROI. Então, você vai pensar nesses KPIs. E, por último, KPIs do time. Você tem que pensar se aquele teu time, por exemplo, está conseguindo cumprir dentro do cronograma, se aquele time especificamente está atrasando muito, se ele está indo tão bem que ele está conseguindo ir muito mais rápido, desenvolver mais rápido. E aí,
além do time, você tem que pensar no membro do time. Como é que você reconhece pessoas? Como é que você cria meritocracia se você não sabe o que você está medindo? Então, a gente pensa em todo esse tipo de KPIs para você poder conseguir gerir uma empresa com sucesso. Parece complicado. No dia a dia, a gente apanhou muito. Posso dizer que a gente errou pra caramba, mas hoje a gente desenvolveu um processo que está funcionando e é um processo que a gente quer replicar e ajudar outras pessoas a replicarem. Tá? E aí, fazendo isso, você tem uma pirâmide de inteligência estratégica. Alguns indicadores são mensais. Você tem que pensar, por exemplo, no teu fluxo de caixa como o principal indicador mensal. Alguns indicadores são semanais. Semanalmente, você vai checar e vai ver o que está acontecendo. Alguns são diários. Por exemplo, tráfego é uma coisa que você tem que conferir diariamente. Valor investido versus retorno. Você não pode olhar, botar um dinheiro aqui e, no mês que vem, olhar e ver o que aconteceu. Por quê? Porque você tem que fazer ajuste rápido. Tá? E, por último, tem alguns que são sobre demanda. O que é uma coisa sobre demanda? Em alguns momentos, você vai precisar colher aquela informação e ver o que vai acontecer. E aí, em geral, os da agência são os mensais. É aquela coisa que, mensalmente, você vai olhar e vai entender o que está acontecendo. Os de processo são semanais. Os sprints estão rodando, como é que está funcionando? Semanalmente, você está checando aquilo. E aí você tem também os diários. Os de lançamento, todo dia você tem que checar. Não importa se o teu produto é um produto de lançamento ou um produto perpétuo. Todo dia você tem que checar. Por quê? Porque, senão, você vai perder muito dinheiro. E, por último, você tem o sob demanda. Por exemplo, performance do time é uma coisa sob demanda. Você não precisa olhar todos os dias, mas você tem que ter momentos que você vai estar checando essa informação. Bom, eu estou vendo aqui que meu tempo está esgotado, gostaria de falar mais com vocês. Então, para aproveitar esse momento, eu tenho uma dica final, que é algo que eu acredito muito. Na Neware, nós acreditamos muito nisso. Toda vez que alguém tenta fugir dessa dica final, ele vai acabar, de verdade, se arrebentando. Não procure atalhos. Eles demoram demais. Atalho, se atalho fosse bom, o nome era caminho. Então, você tem que ir... As pessoas querem começar do fim. Você tem que começar sempre da base, dos fundamentos. Se você for bom em fundamento, se você for bom nos fundamentos básicos, de fazer a tua persona, de fazer a tua oferta, de construir realmente uma oferta matadora e um produto que converte, não importa qual é a técnica de tráfego que está funcionando melhor agora. Por quê? Porque o teu público está engajado e ele compra. Então, não procura atalho, procura realmente fazer acontecer. E aí, uma das coisas que mais as pessoas perguntam para mim, para o Rafael, para o Irime, quando a gente está nos eventos, é assim, Fernando, e como é que vocês fazem tudo isso? Então, a gente bolou aqui um checklist que vocês podem baixar, que tem todas as fases de lançamento, os pontos-chave que a gente olha. Não daria tempo de eu explorar aqui, então é lp.neware.com.br/checklist. Lá é um checklist que foi desenvolvido pelo Rafael e por mim, junto com a equipe, onde vocês vão conseguir entender quais são os pontos que a gente checa em cada fase. O que a gente está verificando, o que a gente está olhando em cada fase. Tá? Então, esse é o ponto que eu acredito que vai ajudar todos vocês que estão aqui, vai ajudar realmente, verdadeiramente. Por quê? Porque esse é um material que a gente colocou todos os pontos-chave que a gente vai fazer. Por quê? Porque esses pontos-chave fazem muita diferença. Lembra que eu falei, não procura atalho. Esse é o básico. Eu não vou falar aqui para você as coisas mega, ultra avançadas. Não adianta você pensar nas coisas mega avançadas se você erra no básico. Não adianta de nada. Bom, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, fernandoalvesbis.com.br, no Instagram, no Facebook. Tem as redes sociais da Neware também, @Neware, Instagram, Facebook. Tem o site da Neware. Tá? Eu vou voltar aqui para vocês poderem baixar esse checklist. Bom, se tiver tempo aí, tem tempo para perguntas? Bom, não sei. Então, tem tempo sim, Fernando. Aí, gente, vou entrar na palestra dele. Fernando, temos tempo para perguntas, eu imagino que o pessoal tenha bastante. Então, vamos dar uns 5 minutinhos. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer direto, para a gente esclarecer aqui. Pode falar. Bom, eu acredito
que, diferente de uma agência tradicional cobra um FII mensal. Tá? E aí, o que acontece? Qual é a percepção do cliente do outro lado? Que você não está preocupado com o resultado dele. Que, se você está ganhando, por exemplo, 10 mil de FII mensal, independente dele estar vendendo muito ou pouco, qual é a tua preocupação real com o cliente? Então, eu acredito muito que, por exemplo, você deva ter, sim, um valor inicial, uma espécie de taxa de setup, mas você tem que ganhar percentual do lucro. Se ele ganha, você ganha. Se ele não ganha, você não ganha. Simples assim. Por quê? Porque isso mostra o teu real comprometimento. Mostra que você está ali realmente fazendo de tudo, jogando para ganhar. Quando você simplesmente cobra um valor mensal, de verdade, eu não acredito que você está jogando para ganhar, nem acredito que você está jogando ali para realmente fazer com que aquele produto vire e seja sucesso. Então, se você só ganha, se o cara ganhar, ele vai confiar muito mais em você. Aí, meu amigo, depende da sua habilidade de negociação. Pode ser 100% se você for bom. Oi. Tá. E o risco desse negócio, ele é do produtor ou esse risco é a área que assume? Esse risco é compartilhado. Tá? Então, a gente tem risco compartilhado. A gente entra como sócios do produto. Então, é um risco compartilhado. Eu só ganho se ele ganhar, e se ele perde, eu também perco. É a conta básica. Tá? No nosso caso, o investimento em tráfego é responsabilidade do especialista. Se ele não tem como investir no próprio produto dele, se ele não está comprometido, ele recebe todo esse dinheiro de volta. Tá? Se, de repente, ele investiu, independente de ser 10 mil, 20 mil ou 500 mil, aquele dinheiro volta todo. Mas se ele tem que estar comprometido. Não adianta você... Olha, o jogo é jogo do comprometimento. Tanto tem que ter comprometimento de você para ele, quanto de ele para você. Se para ele é muito fácil, ele não tem compromisso nenhum, ele não bota dinheiro, de verdade, você acha mesmo que se você precisar que ele faça um webinar a mais, que ele grave mais vídeos, ele vai estar nem aí para isso? Simples assim. O jogo é do comprometimento, dos dois lados. Quando eu envolvo uma terceira pessoa, investidor, produto e... Não sei te responder, não tenho esse modelo. Não tenho mesmo esse modelo, eu só trato direto com o especialista. Não consigo, porque é um caso que eu não tenho experiência para te passar. Não, coprodução é uma coisa, investidor é outra coisa. Então, você vai ter que negociar. É uma negociação. Aí você tem que pensar que tipo de negociação vai gerar valor para as três partes. Você, como agência, o especialista e o investidor. Oi. Tá. Olha, eu brinco, o melhor modelo... Tem um grande autor da gestão que se chama Jim Collins. Ele tem um livro chamado Vencedoras por Opção. Os princípios que ele usa nesse livro, a gente usa dentro da Newari. Ele tem 3 fundamentos nesse livro. Um deles é, primeiro, bala de revólver, depois, bala de canhão. Uma bala de revólver ela é rápida e barata. Se você dá um tiro de revólver e não acerta no alvo, você não perdeu tanto. Uma bala de canhão é cara, pesada, difícil de se construir, e se você entrar junto com um canhão e errar o alvo, já era, você pode ter quebrado. Então, o que acontece? Para você fazer um tiro de revólver e fazer um primeiro lançamento, que é um MVP no mundo das startups, então você sempre vai fazer uma validação. O primeiro lançamento é sempre para validar 3 coisas. O avatar, a persona, se está certo. Segunda coisa, a oferta, se a oferta realmente está convertendo ou não. Terceira coisa, o produto. Nesse primeiro lançamento, você pode investir pouco, 5 mil, 10 mil reais. Agora, o que o Jim Collins fala lá? A partir do momento que você deu um tiro de revólver e acertou, pega o canhão e mira na mesma hora para lá. E aí não tem limite. Seu bolso é o seu limite. Olha, as nossas equipes, cada equipe atende no máximo 2 produtos. Às vezes do mesmo especialista, às vezes é um produto perpétuo e um produto de lançamento. Por quê?
porque elas têm que se dedicar. Então, não dá para você pegar uma única equipe e querer fazer 10 lançamentos. Existe uma questão de foco. É melhor você fazer menos coisas e fazer muito mais focado e ter muito mais chance de resultado do que você fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não conseguir resultado nenhum com nenhuma delas. Então, eu acredito que, nesse caso, menos é mais. Como no nosso modelo a gente ganha em percentual, não faz sentido eu ter 10 lançamentos de 10 caras diferentes ao mesmo tempo. É melhor ter menos, onde eu dou mais energia, mais foco, mais atenção e gero mais resultados. Você mostrou ali que vocês criaram uma planilha específica para a persona. Então, provavelmente, vocês tem uma trajetória aí até chegar nesse processo. Bem, quem está começando agora ou quem está há pouco tempo deve errar ainda na questão da construção da persona. Qual é a dica que você dá para a gente errar menos na construção da persona? A minha dica é: se inscreve na imersão da Neuari. Você não vai errar. Simples. Oi. Cara, ela cobra o que você quiser. A decisão é sua, a empresa é sua. Então, assim, qual é o valor disso? Isso depende. Por exemplo, entenda uma coisa. Quanto mais resultados você gera, mais valor você pode extrair de qualquer coisa. Você não tem resultado para gerar, você nunca fez nada, nunca deu resultado, dificilmente você vai conseguir ter um valor inicial alto. Você tem resultado, você tem cases, você tem um portfólio que mostra a força que você tem, isso já passa a não ter tanto limite. Então, isso é mais poder de negociação, isso é mais você construir uma trajetória que te permita ter essa taxa maior. Simples assim. Está encerrando, então é a última. Existe alguma dificuldade para você estar em Fortaleza para poder atender o cliente de fora? Como é que você resolve essa questão? Skype. Zero dificuldade. Posso? Vai. A minha visão é simples. Eu não falo de lançamento, eu falo de infoproduto. Independente da forma desse infoproduto chegar, ser um produto perpétuo, ser um lançamento, ou ser uma outra coisa que não existe hoje, o que acontece? O nosso amigo ali falou que todo mundo foi mandado embora da Odebrecht, uma empresa gigantesca. Hoje, as faculdades elas não conseguem formar o profissional que as empresas precisam, ou o profissional que está preparado para empreender e botar o seu próprio negócio. Eu estava com uma amiga, dia desse, o filho dela é médico, e está totalmente perdido. Fica lá se matando em plantões e acha que um dia vai dar certo. Não vai. Então, o que acontece? A grande sacada do infoproduto é que não são cursos teóricos, não são cursos, ou não deveriam ser. Pelo menos a gente não aceita nada que não tenha resultado. Então, o que acontece? Se você quer um canudo, você vai numa faculdade, vai fazer um MBA, vai fazer uma outra coisa. Se você quer resultado, por exemplo, o meu público que eu atendo muito são empresários. O empresário ele não está preocupado com canudo, ele não está preocupado em saber se vai ter um diploma na parede. Ele quer saber se vai ter lucro no negócio dele, ele quer saber se vai ter resultado. Então, pensando nessa ótica, isso vai durar para sempre. Quando é que uma faculdade, uma universidade, o sistema tradicional de ensino vai formar as pessoas preparadas para o mercado? Minha resposta é nunca. A única forma das pessoas conseguirem isso é aprendendo com quem já fez. E a melhor forma é comprando produtos digitais de informação. Sejam e-books, sejam cursos online, seja o que for. Então, para mim, na minha visão, dura para sempre, independente da forma de entregar que pode mudar.